Quero agradecer aqui ao pastor Danilo Fernando, né, que mandou um superchat. Pastor, que satisfação, viu, recebê-lo aqui mais uma vez. Né, ontem eu enviei um áudio para o pastor Danilo Fernando. Ele é um filho de Deus que tem um outro ministério e ele tem estudado aqui a Bíblia conosco. Deus tem lhe mostrado algumas coisas. O pastor é uma pessoa muito sincera e pode ter certeza, pastor, que o Senhor Deus vai cumprir na sua vida a promessa de João 7,17. Jesus diz assim: quem quiser fazer a vontade dele, né, de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Então Deus não vai deixar você sem o conhecimento que você está buscando, tá? E o pastor perguntou sobre o sábado. Não tenho mais dúvidas. Olha só, que maravilha. Obrigado por ter me ajudado. Minha pergunta dessa vez é essa: como será a vida na nova terra segundo a visão adventista? Muito boa pergunta. Primeiro, parabéns, pastor. Eu não sei de que ministério o pastor é, né? Se quiser, pode me informar depois. Eu fico muito feliz, né, de ver o pastor entendendo a doutrina do sábado, ver que não tem nada de legalismo na doutrina do sábado quando entendida corretamente. O que nós cremos sobre a nova terra? Em resumo, pastor, é o seguinte: nós cremos que quando Jesus voltar, primeiro ele arrebatará os justos para o céu de forma visível e audível, como diz 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Em João 14, 1 a 13, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ou seja, ele está no céu agora, estejais vós também. Então ele volta, arrebata os justos de forma visível e audível, leva-os para o céu. De acordo com Apocalipse 20, os justos ficam 1000 anos no céu, fazendo parte do juízo dos ímpios, de acordo com 1 Coríntios 6, versos 2 e 3. E depois do milênio, pastor, nós cremos que a Nova Jerusalém, como diz Apocalipse 21 e 22, vai descer na nova terra e Deus vai restaurar o planeta Terra, como diz 2 Pedro 3,13, né? Que nós aguardamos novos céus e novas terras, nos quais habitam justiça. E a vida na nova terra será algo que nós não podemos nem imaginar. Primeiro Isaías 11, Isaías 65, né, mostram que os animais serão herbívoros. Os animais não mais matarão uns aos outros, porque Deus terá tirado a mancha de pecado e as consequências. Isaías 65 fala que construiremos casas, ou seja, faremos coisas com as nossas próprias mãos. Então, a vida na nova terra será algo maravilhoso, não vai ser algo chato, em que nós não vamos ter o que fazer. Nós vamos ter uma eternidade para estudarmos sobre o plano de salvação, para estudarmos sobre Deus, para estudarmos sobre todo o universo, sobre todas as leis que Deus criou e que regem este universo. Então vai ser uma bênção, pastor. Nós temos esta crença de que a nova terra, após o milênio, será realmente algo de extraordinário, tá bom? Quem não é adventista será salvo? Nós não temos dúvidas que sim. Veja, eu quero te mostrar tanto um texto bíblico quanto a crença dos próprios adventistas a respeito. Veja, pastor, tem muitas pessoas mal intencionadas que dizem assim, os adventistas ensinam que só eles serão salvos. Não. Quem fala isso são as testemunhas de Jeová. Só se mudaram e eu não sei. Né? Mas eles falam que tem que ser testemunha de Jeová para ser salvo. Nós não cremos nisso. Por exemplo, olha esse texto aqui de... Vamos ver se é esse o verso que eu estou pensando. Mateus, capítulo 10. Vamos ver aqui se é Mateus 10, 16.
Nossa, eu me esqueci aquele texto que fala que eu ainda tenho ovelhas de outro aprisco, ou é Mateus 16? Se alguém recordar, me informa aí, tá bom? Me deu aqui uma pane agora aqui. Tenho ovelhas de outro aprisco e a mim me convém conduzi-las. Será que é João 10, 16? Vamos ver aqui. Acho que é João 10, 16. Vamos ver. É isso mesmo. Era João 10, 16. Eu confundi com Mateus 10, 16. Ó. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Para complementar, pastor Danilo, Mateus 8:11, Jesus diz assim: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então a Bíblia não diz que só que pessoas de um grupo religioso apenas serão salvos. A Bíblia diz que Deus quer formar um povo. Nós cremos que a igreja adventista é a igreja visível de Deus na terra, mas que as demais têm os filhos de Deus e que fazem parte da igreja invisível. Então, se alguém disse para você que só adventista será salvo, isso não é bíblico e nem está de acordo com a nossa literatura. Tá? Para você ter uma ideia, Ellen White, no livro Grande Conflito, ali nas páginas 444, 449, ela chega a falar uma coisa muito interessante. Ela fala assim que muitos irmãos de outras igrejas, né, morreram sem conhecer muitas verdades bíblicas, inclusive a observância do sábado. Ela diz assim, Jesus considera a sinceridade dessas pessoas, ou seja, a graça de Cristo vai cobrir aquilo que faltou. E elas vão aprender aquilo que não aprenderam aqui nos céus. Tá? Então pode ter certeza, meu irmão, na nossa literatura, no livro Nisto Cremos, questões sobre doutrina, no próprio manual da igreja, não há nos escritos de Ellen White, não há esse ensinamento de que só a igreja adventista vai ser salva. Cremos sim que a igreja adventista tem um chamado especial de Deus, né, para levar o evangelho eterno contextualizado nas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Isso nós cremos, mas não cremos que somos aí os reis da cocada preta, tá? Não. Deus tem os seus filhos em todos os lugares, tá bom? E os chama para formar um grupo, preparar um grupo para a volta de Jesus. E Deane Lima pergunta o seguinte: a igreja adventista é uma seita? Eu posso garantir para você, minha querida internauta, que no sentido pejorativo do termo, a igreja não é uma seita, tá? Eu tenho aqui vários livros, né, que eu usei no meu mestrado de autores, né, que dizem que nós somos uma seita. Mas também tenho livros de autores que dizem que não somos. Tá? Agora eu não vou poder buscar este livro aqui, porque senão eu vou sair daqui, vou deixar vocês olhando para uma parede, eu não vou fazer isso. Tá? Mas eu vou dar para você algumas razões pelas quais nos consideram sectários e por que nós não somos ao mesmo tempo. Tá? Então, alguns nos consideram uma seita por quê? Primeiro, porque nós cremos que o sábado terá um papel importante escatológico, ou seja, no futuro. Nos considera uma seita porque nós não cremos na imortalidade natural da alma. Nos considera uma seita porque cremos no juízo investigativo ou pré-advento. Nos considera uma seita porque cremos na doutrina do santuário. E nos considera uma seita porque cremos no dom profético dado a Ellen White. E posso citar um outro ponto, porque creem que a nossa identificação do bode Azazel com o diabo é uma heresia, porque eles entendem que o bode Azazel é o próprio Cristo. Então essas são as razões. Mas se você for parar para analisar, nenhuma dessas razões é válida. Primeiro, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem no seu corpo doutrinário, e qualquer pessoa pode ver isso, por exemplo, no livro Nisto Cremos, todas as doutrinas
doutrinas essenciais à fé cristã. Nós cremos na justificação pela fé em Cristo. Nós cremos na doutrina da Trindade. Nós cremos na divindade de Cristo. Nós cremos na encarnação de Cristo, que ele era 100% humano e 100% divino. Nós cremos no nascimento virginal de Cristo. Nós cremos na doutrina do juízo. Nós cremos na Bíblia como a nossa regra de fé e prática. Então veja, cremos na importância dos dons espirituais. Então dizer que a Igreja Adventista é uma seita porque ela tem doutrinas distintivas é um exagero. E alguns são mal intencionados na internet. Quer ver um exemplo? Existem vários teólogos de outras confissões religiosas que não creem na imortalidade da alma, como nós. Existem teólogos tanto protestantes quanto católicos. Agora, o interessante é que eles acusam-nos de seita por isso, mas eles não acusam os outros. Então, é um problema isso. Então, eu posso te garantir que a igreja não é uma seita. Tá? E um texto que eu gosto muito de usar em defesa a esse ataque que nós recebemos constantemente, Atos 24:14. Se Paulo foi considerado sectário, nenhum de nós está livre de ser considerado da mesma forma. E a resposta de Paulo, ela pode ser usada por nós, porque nós não queremos na abolição do Antigo Testamento. Olha o que Paulo diz, ó. Atos 24:14. Porém, confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Paulo disse, olha, vocês me chamam de sectário. Vocês dizem que o cristianismo é um caminho sectário. Mas é nesse caminho que vocês dizem sectário que eu sigo tudo que está de acordo com os escritos de Moisés e com o Antigo Testamento. Quantos podem usar esse texto em sua própria defesa? Né? Então eu creio que esse texto é muito esclarecedor e eu recomendo, leia o livro Nisto Cremos ou leia o livro Questões sobre Doutrina. Eu duvido que alguém que ler um desses livros, acompanhar na Bíblia, eu duvido que continue considerando o Adventismo uma seita. É impossível. Tá? O que acontece é que no Brasil, muitos autores que vieram aprendendo com outros autores que fizeram errado, né, eles citam muitas fontes de segunda mão. Eles não vão diretamente na fonte primária, ou seja, na obra adventista, para saber o que nós realmente pensamos acerca de certas coisas. Então é isso que acontece, infelizmente. Tá?